Mas uma coisa que acontece, que é comum acontecer, é você ter um plano e durante a execução, acompanhamento, você deixar algumas coisas para trás, né? Você não transformar aquilo em ações, captura de resultado e até o acompanhamento com o cliente. E aí muitas vezes o cliente até reclama, né? Pô, ficamos de fazer aquilo e a gente não fez. Traz para a gente, Wilton, esses elementos aí, como planejar bem, acompanhar bem, para você transformar tudo isso em ações e captura de resultado. Bom, legal. Obrigado, Sodré. Eu vou aproveitar ainda, antes de responder sua pergunta, tem um comentário que eu queria fazer sobre a parte do JBP, que eu acho que vai um pouco do segmento que eu atuo e atuei durante a minha carreira, mais a parte de bens de consumo e farma, né? Que quando a gente pensa em JBP, tem um desafio grande que, do lado da indústria, às vezes a gente esquece do join, né? Que o plano ele tem que ser em conjunto. Então, a indústria leva muitas vezes a sua perspectiva, o seu negócio, os seus produtos, a sua meta de crescimento, e ela esquece até quanto que o mercado está crescendo, a sua visão de market share, a categoria que é importante para ela não necessariamente é importante para o cliente. Então, o join acaba ficando esquecido. Mas a gente também não pode deixar de falar que do lado do Keyacount tem o desafio que ele enxergou o JBP como uma ferramenta de captura de recurso, né? Então, o JBP virou quase um plano de investimento de trade. Então, é a hora que eles sentam e passam a lista e falam o que que você vai investir, né? Eu já passei por algumas experiências da gente trabalhar no JBP, sentar para o cliente e ele falar, não, esquece tudo que você mostrou, vai só na parte do plano de investimento, inclusive não usa o PPT, usa uma planilha que fica mais fácil para a gente calcular quanto que você vai investir no final. E é difícil. Isso eu estou falando de uma grande rede de farmácia, acho que quem atua no segmento aqui já deve ter lembrado qual é. E era uma prática. Então você tinha lá, você estava formatado. Então, acho que o desafio tanto da nossa parte como que a Caut mostrar esse join, e também do cliente entender que a gente pode fazer muito mais do que isso, né? Não enxergar a indústria ou o negócio como simplesmente um vetor de investimento, e a indústria também não enxergar o que a Couch como está aqui alguém que vai atender a minha demanda única e exclusivamente, mas realmente construir esse negócio em conjunto. E aí já entrando no que você disse, né? No que você me perguntou, por que que muitas das vezes a gente falha no plano, né? Talvez compartilhando algumas dicas práticas aqui, eu começaria com a primeira, que é o planejamento ele tem que ir dos fins para os meios, né? Então, muitas das vezes a gente começa a traçar uma lista enorme de ações e quando a gente percebe, pô, para onde estão levando essas ações? Uma não está conectada com a outra, acaba se perdendo esforço no meio do caminho e a gente acaba é, realmente com uma lista muito maior do que a gente pode realizar. Que conecta um pouco com o comentário do Adriano, a gente sempre usar o princípio de Pareto, né? Eu fiz as ações, eu preciso priorizar o que que vai me trazer o melhor resultado. Nós sabemos que as companhias, todo negócio tem limitações, né? Os recursos, eles são sempre finitos. O recurso tempo é finito, o recurso pessoas é finito, o recurso financeiro é finito, em algum momento ele termina, e a gente nunca tem a quantidade de pessoas, de tempo ou de grana que a gente gostaria para fazer os nossos planos. Mas a gente precisa alocar isso naquilo que vai gerar o melhor resultado. Então, esse trabalho de priorização, o que que vai gerar o melhor resultado, com certeza, se a gente passa a executar isso, começa a fazer a diferença. E tem algumas coisas básicas que às vezes a gente acaba esquecendo. Por exemplo, quantas das vezes a gente faz, a gente analisa, olha, vê a construção de um JBP e percebe que tem uma ação que ela está dividida com duas ou três pessoas. Aquela velha história simples, né, um ditado nacional, né? O cachorro sem dono morre de fome, mas com dois donos morre também. Então, fatalmente, quem é responsável por aquela ação? Quem vai de fato executar? Quem vai colocar ela em prática? Então, algumas ações básicas, né? Definir uma meta smart, definir uma ação que tem algum cenário de tangibilização para você saber se ela foi executada ou não. E, principalmente, alocar um único responsável já começa a fazer uma grande diferença. Se eu, de fato, tenho algo que faz sentido para o negócio, se eu priorizei e vou executar aquilo que faz sentido, né? Já sei que aquela ação ela vai gerar um bom resultado. Se eu tenho uma accountability sobre aquilo, ou seja, tem uma pessoa responsável, tem uma data de expectativa, eu não consigo estimar porque isso é difícil, cria uma estimativa. Vai ser um mês, vai ser 2 meses, vai ser no primeiro trimestre, vai ser no segundo, vai ser no terceiro, vai ser no quarto. Cria uma data. E eu coloco isso para rodar, e principalmente, que eu acho que a gente vai entrar sobre isso, né? Cria algum cenário de governança, né? Alguém tem que olhar para isso. Eu costumo falar que alguns indicadores, só o fato de a gente olhar para ele, ele melhora.
porque são aqueles indicadores que ficam perdidos, né? Então, assim, o plano é a mesma coisa. Só o fato de você falar, olha, você tem que rever o seu JBP uma vez por mês. O fato de você criar uma dinâmica de revisão, você vai naturalmente te esforçar a olhar para ele e falar, opa, tem uma ação aqui que é relevante, eu não estou conseguindo executar, ou tem uma área que eu preciso cobrar, tem alguém que eu preciso trazer para o jogo. Eu acho que esses seriam alguns princípios aqui para a gente conseguir colocar, tirar o plano do papel e realmente trazer ele para a prática.